bem, estamos a 31 de outubro de 2019 com os nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé, sempre com a coordenação da Bruna Aires. Hoje o nosso tema é o Teatro dos Idosos e para isso nós contamos com as nossas convidadas, as professoras Neida Magalhães e a nossa Denise Rossal, que tem um nome colossal de grande. E então, nós queremos conversar um pouco sobre o Teatro dos Idosos, como é que começou todo esse movimento e como repercutiu esse movimento pela sua importância aqui em Bagé. E a gente sabe muito pouco disso, então queremos conservar na memória dos bagienses através das lembranças de vocês, porque isto começou lá pelos anos 80, talvez antes, né? Uma forte atuação da LBA, eu acho, que fazia naquela época convênios com os municípios e outras instituições, não era o caso do Lar das Vicentinas, né? E outros tantos órgãos pios de beneficência que sempre apoiaram esse tipo de ação. E talvez eu, mal informado, tenho uma vaga ideia de que todo aquele esforço que se teve na época e que vocês participaram, não só por trás dos panos do teatro, mas também na arena, hoje não tem a força que tinha, não sei nem se existe grupos desta natureza. Então nós queremos guardar para os nossos futuros, né, para o nosso futuro, essas lembranças de vocês. Então eu gostaria de que vocês, na medida do possível, começassem contando como surgiu esse grupo, me parece, sobre a forte e total liderança do Rubem Oliveira, né, que era professor. Aliás, vocês eram professoras da rede municipal, né, professoras municipais de Bagé, minhas colegas, né. Então, vamos ver aqui mais perto de mim a dona Neida, que parece que é mais antiga até que tu, né, sim, Denise? O que a senhora lembra do começo do Teatro dos Idosos? Em 86 eu fui convidada pelo Rubinho para ir trabalhar com eles. Estava surgindo a cultura, a Casa de Cultura, aquela coisa toda aqui, né, que era na SMED. Então tinha dois grupos. Um grupo trabalhava lá em cima, na SMED, e nós na garagem da secretaria. Porque o nosso grupo atendia as periferias, zona rural, tudo eles era o centro. E daí que surgiu o Teatro de Idosos. Ah, mas como é que surgiu? 86. Foi ideia de quem? Do Rubinho. Do Rubinho? Do Rubinho que surgiu. Então a gente... E aí ele foi buscando vocês para criar... Foi para isso, foi convidando as pessoas E aonde que começou essa peça? Onde que começou seus ensaios? Os ensaios começou no Teatrinho da Urcampo. No Teatrinho da Urcampo. A primeira foi tipo, não sei dizer, uma sátira assim, que era do Romeu e Julieta. Uhum. Mas era Julião e Rometa porque era bem cômica. Uhum. Foi um teste, né? Foi um teste. Foi. E quem é que eram os artistas? Quem é que eram os artistas? Eram as idosas tudo. Da onde que eles conseguiam essas idosas? Da Vila Vicentina e outros de fora, particular, que não sei se eram da LBA onde é, mas tinha muitas, umas quantas de fora, tinha de São Martinho. Tinha de São Martinho também? Tinha, tinha da São Judas. São Judas. Ali na Rua da Deia também tinha, da Atilina, tá lembra? Atilina. Tinha várias. Não, e tinha lá pro lado do Bagé que tinha a dona... Não me lembro o nome dela. Sim, mas eram pessoas do bairro. Tudo de bairro. Como é que era, Denise, esse recrutamento? Tu te lembras como é que era mais ou menos? Eu lembro que na LBA eles tinham um grupo que fazia recreação e que fazia artesanato. Então ele aproveitou esses grupos que já estavam formados de idosos, que na época a função, né,
sobre a pessoa idosa, e depois estava em efervescência. Sim. Então ele já focou onde tinha o maior grupo de idosos, que era a LBA, que tinha um grupo grande de idosas atendidas, e a LBA também atendia Vila Vicentina, Lar São Paulo e Alta Gomes. Ah, isto sim. Só que Lar São Paulo e Alta Gomes, as idosas eram acamadas. Não tinham possibilidade de locomoção, era mais difícil, né? Então, na Vila Vicentina, na época eram 150 idosas, sendo que a maioria delas eram independentes. Então o recrutamento seria muito maior. Claro. E aí ele foi fazendo testes, aquelas que gostariam de participar. E começou com a sátira, né? Isso, a sátira. Do Rometa e Julião, né? É, Rometa e Julião. E aí já eram pessoas que participavam do grupo da LBA. E elas vinham da periferia. São Judas, Bagé, São Martins, Getúlio Vargas, mas concentrava tudo na LBA. Era, digamos, o roteador, o centro, né? Exato. E o seu papel lá, dona Neida? Qual é o seu papel? O que a senhora fazia dentro desse grupo de teatro? O que eu nunca pensei que ia fazer era costurar. Fazia as roupas. Fazia os manequins? O senhor está vendo que eu tenho a máquina, mas é só para reforminha, coisinha pouca, né? Eu fazia, né? Figurinos. Figurinos todos. Fazia todos os figurinos. Aí já passei a fazer para o Alto de Natal, para as outras coisas. Para os Altos de Natais? E Qual? a Paixão de Cristo. Mas isso da prefeitura? O Rubinho fazia isso. O Rubinho fazia isso. Fazia no Natal e a Paixão de Cristo. Mas fora daqui de Bagé, né? E no palco, dona Neida? Tem que ver tudo o que era, o que não era, era de dentro, era tudo. Então a gente tinha que ver, né? Sim. Tudo, estava sempre ali olhando as roupas, tudo, o que era. Claro que tinha os desenhos. Mas a peça eu acabava decorando. E por isso, numa determinada ocasião, a senhora atuou também. Atuei. Que já tinha as falas todas. E tu, Denise, atuasse também? Como é que era? Qual era a tua participação dentro do teatro? Sim, nós dizíamos que os mais novos, nós éramos os apoios, né? A gente apoiava, porque elas eram as protagonistas, Sim, né? Exatamente. E então, em 86, que eu me lembro já de ter começado com eles, nós viajávamos. E nós íamos para Candiota, para toda a região, Dom Pedrito, Seival, né? Toda essa região aqui, a gente, logo no começo. Depois a gente alargou os campos, fomos para outros lugares. E eu comecei porque eu era professora professora de Educação Física e recreacionista da Vila Vicentina. E aí, como na Vila Vicentina tem um salão muito amplo, bom de trabalhar, e começaram a ter ensaios ali com as idosas, porque ficava mais localizado, né? E aí eu comecei, tu não quer participar? E aí comecei a fazer uma pontinha daqui e dali. Aí ingressei no teatro, que sempre desde criança a gente brinca de teatro, né? E aí comecei. Me diz uma coisa, vocês estão falando elas não tinham homens dentro desse grupo de teatro? Só um. Só um? Era o casal de São Martins. Era um casal de São Martins, só um homem. Tinha duas senhoras de São Martins, uma era casada. Então era uma discriminação com relação aos homens, havia uma única exceção. Isso, não, acho que era a resistência. A resistência deles. A resistência masculina. Que a gente precisava. Vocês chegaram a perceber isso? Não, nós não conseguíamos o sexo masculino. Não conseguíamos com o sexo masculino, porque ainda esse tempo aí, 86, ainda tinha... Eles eram meio reservados, preconceituoso, né? O homem não faz isso, o homem não... Agora não, né? Agora, graças a Deus, que todo mundo faz toda a mesma coisa. Me diga uma coisa, vocês falassem que te apresentassem Ulha Negra, Candiota, Seival, né? hoje já são até municípios algumas dessas localidades, como Aceguá, Ulha Negra.
Sim. Naquela época faziam ainda parte de do Bagé. município de Bagé. Mas vocês também ultrapassaram as fronteiras do município, vocês foram para outras cidades. Sim, Uruguaiana, Salto do Jacuí, fomos, me ajuda, Canela, Porto Alegre, Canela, Porto Alegre. Pelotas, Jaguarão, Rio Grande. Tudo E apresentando as idosas. O teatro. O teatro de E idosos. aí, Isso na apresentação do teatro nós em fazíamos. algumas dessas ocasiões, nessas cidades fora de Bagé, vocês iam em apresentações isoladas ou outros grupos, tipo assim, era um encontro de teatros de idosos ou eram apresentações isoladas? Festival de Teatro Em de Canela. Canela. Ganhávamos cachê. Ganhavam cachê também? Ganhávamos cachê. Olha que maravilha. Sim, E nessas participações, e em algumas dessas participações fora de Bagé, vocês participavam de festivais onde existiam outros grupos de teatro de idosos, também de idosos. Tinha um de Porto Alegre, né, que era bem forte. E vinha aqui em Bagé também. Então vocês tinham uma bela interação, ou troca de informações, troca de experiências entre grupos que atuavam com idosos. E aí eu quero saber, com a total isenção de vocês, apesar de que eu sei que não vai existir essa isenção, mas eu quero saber como vocês avaliavam esse grupo de Bagé especificamente, fazendo um paralelo com os outros. Vocês consideram que o grupo de teatro de idosos de Bagé era realmente um teatro com qualidade? Sim, senhor. Com toda certeza. Por que vocês dizem isso? Porque eles trabalhavam super bem. Eram pessoas que o que dava para eles fazer, eles faziam. Os figurinos, né? Da parte dos figurinos também a senhora não deixava nada a desejar? Não, ainda brigava com as gurias quando elas pegavam errado. A roupa não tinha que pegar direitinho. Não, colocar nas caixas direitinho. Direitinho, embalar direitinho. Mas frente aos outros figurinos das outras companhias, Bagé não ficava numa... Não, eu acho que nos figurinos eu acho que ele ficava na frente, né? Porque quando nós fazíamos peça infantil, os figurinos eram todo lindo. E além da participação da Neida, que foi extremamente importante, nós tínhamos também pessoas que faziam figurinos, quando era um figurino mais rebuscado, com brilhos e coisa, nós tínhamos contratávamos alguém para fazer específico. Nós tivemos o apoio também da Unimed, que nos ajudava muito. A Unimed mas eu ia perguntar, além da prefeitura, além da LBA, também a Unimed... A Unimed nos patrocinava, nós tínhamos patrocinadores, outros que nos, quando faltava alguma coisa, nos ajudavam. Mas a prioritária era a Unimed. A Unimed, Que a gente fazia o levantamento, fazia tudo. E entregava para eles mandavam o dinheiro e a gente ia comprar. E me diga uma coisa, quantas mais ou menos eram as pessoas, já sabemos que o homem era um só, quantas mais ou menos eram as mulheres que atuavam? Eram mais ou menos a mesma, era um grupo ou variava muito de mês para mês? E como é que era que funcionava isso? Dependia da peça. Dependia da peça. Porque a peça que tu atuou mesmo era a Pobreza Envergonhada, eram várias mulheres, eu acho que umas... Era de 10 a 11. Tinha umas quantas mulheres, e o Sávio, né, que contracenava com a Yaya Wernieri. Porque ele, na Pobreza Envergonhada, ele era o dono do apartamento, ele era jovem. Ele era o jovem e elas eram mais maduras. Mulheres maduras. Então variava o número de idosas. Mas vamos supor, nós íamos viajar para Canela, ia o grupo todo. Mesmo que não fossem atuar. E quantas pessoas mais ou menos era o grupo todo? 30, 40, 20? O que era mais ou menos? Eu acho que em torno de 30 pessoas. 30 pessoas. 30 pessoas. Vocês conviveram muito com essas pessoas, com essas idosas. Agora eu queria um depoimento seu,
dona Neida, depois da Denise, se vocês perceberam nestas artistas, né, que esse teatro deu um sentido diferente na vida delas. Deu? Foi bem diferente. Elas se sentiram realizadas porque elas foram valorizadas. Elas viajavam, a gente cuidava delas, né? Todo carinho, com todo o amor, tudo para elas era primeiro lugar, porque era o grupo que fazia o trabalho, não era nós. Sim. Nós era funcionária. Como diz a Denise, elas eram as protagonistas. As protagonistas, e elas eram a dona do espetáculo. Claro. E estavam sempre dispostas a trabalhar e fazer, ninguém se queixava. Tu acha, teu pensamento é o mesmo, Denise? Eu acho que o teatro, ele é uma terapia. Vamos colocar assim. Ele é uma terapia. E a autoestima delas muito elevada, a autoestima, o amor pelo outro, a solidariedade, o companheirismo, né? Nós tínhamos a Laura, que era casada, que ia junto com o esposo. O esposo tinha Alzheimer. E numa dessas viagens, eles apaixonados, né? Porque nós éramos muito bem tratados. Elas eram valorizadas e muito bem tratadas por todos os lugares onde a gente andava. Todos os lugares. E elas tinham um brilho no olhar, elas não se sentiam idosas. Elas eram... Mudou a vida delas? Mudou a vida delas. Elas saíram lá da periferia, né? Saíam lá da periferia para serem aplaudidas. Elas estavam assim, ó, no auge da vida delas. Que beleza isso, né? Me diga, dona Neida, para os nossos bagienses que não tiveram a felicidade de escutar, mas de presenciar, assistir alguma dessas peças, por que ficou tão marcado o nome da Yaya? Porque parece que foi digamos, a idosa, a artista, né, que ficou com maior fama ou glamour, enfim, por que isto? Porque ela era dedicada, ela tinha facilidade de decoração, né? O papel que ela fazia não... Perfeccionista. Bem perfeccionista, tinha que ser tudo certinho. Ela brigava com as outras, se errasse. Ninguém podia errar. Não podia, né? E foi isso que ela ficou mais coisa falada, assim, porque os outros mesmos, às vezes a gente conseguia um cantinho para pôr eles, porque às vezes na peça, no papel não tinha, entendeu? E a gente colocava, e ela sempre teve que ser a protagonista. A Yaya, ela teve, só para complementar, a Yaya, ela teve uma vida inteira voltada para o teatro, porque ela foi criada no colégio franciscano no Espírito Santo, e ali elas trabalhavam muito o teatro, a poesia, o canto. Então ela já tinha uma bagagem, ela sempre trabalhou com teatro. Claro. Ela já tinha uma bagagem teatral, né? Ela, vamos dizer, a Yaya era uma artista pronta. Ela era pronta. Não precisava nem lapidar, ela já... Não, ela era pronta. E uma pergunta assim que é fundamental, pela beleza que vocês descrevem esses momentos, o quanto isso foi importante na vida não só de vocês, mas de cada uma das pessoas que compunham o grupo. Por que parou? Não tem hoje, continua o grupo de teatro. Pois porque quando parou o nosso, não teve mais nenhum. E por que parou de vocês? O nosso eu acho que já estava gastado, né? E já muitos artistas já não queriam, não tinha outros que continuassem.
Então aí teve que parar. Durou quanto tempo? O que tu diz sobre Eu isso, Denise? 86, De 86 a 90. 82, eu acho. 90 e. Não, No 96. mais, 96, eu acho que foram 10 anos. Em torno de 10 anos. 10 97 anos. de ter sido. 97. Porque em 98 a gente foi pra escolinha aqui do Autoriado, escola Cotelena, É. a Tia Leda. É, 97 nós pegamos 98, 99, 2000. É. Escola. 10, 12 anos. 10, 12 anos. E na tua opinião, Denise, por que parou? Bota. Bom, ah, Eu sei que ela quer. nós tínhamos o apoio da LBA. Sim. A LBA tinha uma renda per capita que tinha um convênio com as instituições. Outra era o prefeito municipal da época nos apoiava. Nós tínhamos o ônibus, nós tínhamos um valor da diária. Se o funcionário ia trabalhar, o motorista, ou a Neida, ela tinha uma diária para sair a viajar. Então ela não perdia em termos de estar viajando. Ela tinha aquele respaldo da diária. Nós tínhamos também os patrocinadores. Nós tínhamos a Fiat que nos patrocinava. A Fiat, lembra? A Fiat nos patrocinava. Nós trazíamos, eu digo nós porque sim, o grupo. conto com o grupo, né, com o Rubinho. Nós trouxemos vários artistas para Bagé, como Jackson Antunes, Eva Vilma, Carlos Zara, na época. Tem fotos, tem registros, né? Então, Eva Vilma mesmo. isso tudo ajuda a elevar, né? A própria imprensa apoiava muito, A né? própria imprensa apoiava. Nós tínhamos visibilidade na época, né? A visibilidade era muito boa, porque aquilo que não é dado apoio, ele tende a murchar. Se tu não colocar água numa plantinha, ela vai morrer. E alimentando, a tendência é crescer, e para melhor. Tanto que nós fomos nos festivais de canela, nós íamos em Uruguaiana, e tudo era muito bom. Nós tínhamos apoio, inclusive tínhamos retorno de bilheteria, né? Um pouco ficava na cidade onde a gente ia, mas nós também tínhamos uma contrapartida, que o que a gente fazia? Fazia os cenários. Sim. Porque é uma coisa, autossustentável, né? Ele vai se autossustentando. Eu tenho o teu apoio, mas no momento que eu tiver como me autossustentar, tu não vai precisar me apoiar, mas a gente tem que ter alguém que comece. Claro, né? Exatamente. Nós tínhamos os cenários, nós tínhamos as roupas, nós tínhamos os calçados, nós tínhamos os adereços. Nossas últimas peças eram luxuosas. Foi mesmo. Né? Peças luxuosas. Pois é, de qualidade. De qualidade. Quer dizer, na verdade, se não foi assim, mas que se tivesse começado o grupo de teatro de idosos com uma simples brincadeira ou simples atividade, ele acabou quase se profissionalizando, se não quase, né? Então isso é importante. Antes de a Bruna fazer algumas perguntas, eu queria assim que vocês me dessem uma ideia, um panorama, e dissessem sobre a importância do próprio Rubinho nesse trabalho aí. Para mim o Rubinho foi o principal, né? Porque foi ele que iniciou, era ele que organizava tudo. Não, minha organização era dele, ele só passava para nós, a gente seguia fazendo. Para mim ele foi o principal, né? O Rubinho... Não desmerecendo os outros, que todo mundo trabalhou. Claro. Né? Tinha que montar cenário, tinha muita coisa, né? Eram uns quantos nós chegamos a ser 11. Nós éramos uma equipe. Era uma equipe. Nós tínhamos o pessoal do som, da luz,
O Rubinho, ele era muito influente, tinha muitos amigos, muitas pessoas que ele conhecia, né? Porque ele fazia oficinas de teatro fora de Bagé, no Rio de Janeiro, com a função que ele conhecia e convivia com a Eva Vilma, Jackson Antunes e todos esses artistas. Nós tivemos também um comodato com a SBAT. O que é SBAT? A SBAT, agora ela é de teatro, agora Não, mas só o que... Qual era? Ela era o centro, né? Tipo ela não era um sindicato. Sim, mas era uma associação, digamos. É tipo uma associação que nós tínhamos um comodato com ela, que ela nos mandou caixas de refletores. Ah, sim. Nós tínhamos toda a aparelhagem de luz com comodato com a SBAT do Rio de Janeiro. Perfeito. Através do Rubinho. Quer dizer que o Rubinho foi importante não só na parte técnica, na parte de direção, que a direção era dele, né? E aí, Sim, a direção Era dele. O roteiro, direção, tudo era com ele. Sim. Mas ele também tinha esse outro aspecto que era o que falasse antes, o respaldo, os contatos. Os contatos, a rede social dele que permitia captar, digamos, apoios, não só financeiros, mas de outra ordem também, né? Tu sabe que a gente era tão profissional que nós tínhamos a Ídala Beltrán Sim, a dona Ida. fazendo as nossas músicas. Ela fazia as músicas. A Ida era espetacular. Nós tínhamos a trilha sonora. Nós ensaiávamos o ano inteiro. Era direto o trabalho. Direto, os ensaios, a preocupação com o figurino, a preocupação com o cenário. Nós vivíamos aquilo. Aquela época. Realmente era profissional. Era profissional. Bruna, o que tu tens para nos... Não, eu ia perguntar sobre os roteiros. Quem montava era o Rubinho. E eles eram baseados em alguma outra obra? Sim. Ele pegava textos já, né, de autores renomados e adaptava porque tinha as idosas, né? Claro. Não teria problema nenhum. Mas assim, elas colocavam cacos, sabe? Fugiam do texto, mas ficava muito engraçado porque a gente fazia teatro infantil. Isso aí que é importante. Era um grupo de teatro, mas voltado para o público infantil. E nós arrancávamos risada de todas as plateias, né? A Iaiá é perfeita. A Formiga Fofoqueira, nós ficamos não sei quanto tempo em cartaz, aí voltamos em cartaz, porque a Formiga Fofoqueira era o máximo. Que ela encarnava a formiga como nenhuma outra. Como ninguém. Então nós tínhamos esse pivô, né? Que ela era a prima dona, ela era o eixo de tudo. E nós girávamos em torno dela. Nós éramos os satélites. Aí nesse aspecto aí de que vocês faziam teatro infantil, se apresentavam em escolas ou não? Vocês se apresentavam no teatrinho? Só no teatrinho da Urcamp? Em escolas, algumas escolas também. Aqui em Bagé, basicamente era no teatrinho da Urcamp, no Teatro do Justino Quintana, no IMBA também, a Sociedade Espanhola. Quer dizer que vocês tinham no mínimo 4 locais ou 4 teatros, digamos assim, que vocês se apresentavam. E como vocês veem hoje o movimento teatral em Bagé? Como vocês estão percebendo isso, vocês que trabalharam durante 10, 12 anos diuturnamente nessa área? Eu acho que aumentou o número de grupos de teatro. Tem pessoas excelentes trabalhando com teatro em Bagé, grupos muito bons, mas também não tem o apoio, né, que deveria ter.
porque Bagé é um celeiro de artistas. E é verdade que sejam... Né? É verdade. É um celeiro de artistas. Tanto artes plásticas, é um celeiro de artistas. Eu acho que falta o apoio. Porque se... Políticas públicas, projetos, né? Porque a gente fala muito em fazer projeto. Vamos fazer um projeto. Mas e quem é que faz o projeto? Várias vezes já trouxeram oficinas, né? Vamos trazer oficinas para projetos. Mas são poucos que fazem projetos em Bagé. E aí não alcançamos o edital. Eu estive em Porto Alegre e com a Rosélia Safons. Nós fomos uma reunião do IFAM, lá, no Santander, eu acho, lá, né? Cultural, né? Cultural. Centro Cultural Centro Santander. Cultural Santander. E onde tinha as outras, a periferia de Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul. Tá? E todos falavam a mesma coisa, que os projetos, os editais, quem conseguia era a capital. Isso. É verdade ou não é? Não mudou muito. Não mudou muito. Então, como é que a gente vai concorrer com o edital se a gente não tem o projeto, não tem o acesso, não tem como concorrer? Se a gente não contar com o apoio de quem é o nosso, né, o governo municipal ou as nossas empresas que se não nos apoiam, não tem como fazer. Porque eu posso receber o apoio e dali eu seguir em frente. Porque tem que ter uma contrapartida. Se não tiver, eu não vou fazer, eu não vou ter um cachê, eu não vou ter bilheteria. Porque se eu tiver bilheteria, eu consigo andar com as minhas pernas, né? E aí fica difícil. É difícil, é um problema. Ainda que hoje possa existir canais, como tu falasse, acabasse hoje de mencionar tudo, são editais. Naquela ocasião não era por edital, era uma briga muito maior, que dependia às vezes de contato político, de acertos políticos, né? E hoje tem, apesar de tudo, ainda temos a dificuldade. Mas eu queria voltar num tema aqui, antes de a Bruna fazer outra colocação, que é o seguinte: eu perguntei há pouco qual foi o impacto desse teatro para as idosas que atuaram. E vocês marcaram bem o aspecto positivo, né? Deu um sentido à vida, mudou a vida, alterou a percepção delas em vários sentidos. Naturalmente que o grupo não era, o grupo de apoio não eram só vocês duas, tinham outras tantas pessoas, era um grupo grande. E o que isto impactou na vida de vocês, participar desse projeto? Eu acho que eu cresci mais. Foi uma experiência bem diferente. Quando eu formei no magistério, fui trabalhar na cultura e aprendi tudo que precisava. Não sei se aprendi tudo, mas foi bem diferente a situação. A gente sabia, eu fiquei sabendo que a gente tem condições de fazer outras coisas. Não ficar só parada que era completamente diferente. Não tinha nada a ver com a educação. Quer dizer, o mesmo impacto que causou para as idosas, eu acho que para mim, para minhas colegas que trabalharam também, eu acho que foi a mesma coisa. Causou aquele impacto de crescer, fazer outras coisas, né? Gratificou. Foi gratificante. Quer dizer que se hoje um novo grupo nascesse, a senhora e lhe convidasse, a senhora se engajaria. Sente saudades daquela... A gente sente saudades, as viagens eram maravilhosas, a vida era maravilhosa, o ensaio no teatrinho, tudo, porque depois eu ficava fazendo figurino, né? Mas no final eu tinha que vir, né? E tinha que experimentar, e tinha que colocar, e tinha que arrumar, porque tinha que ver.
colocar Todos tudo em os cima do detalhes. palco, né? Uhum. E aqui estão Isso. faltando outros colegas que participavam Pois é, também, né? exatamente, vamos ver a Tem a deles. Deia Lúcia, que é Oliveira, que é a irmã do Rubinho. Sim, a irmã dele. Tem a Luísa Abetz, né? Luísa. Vaz, né? Abetz. É, a Luísa. Isso. Aham. E A Bete Salgado também. a, Be Não, a, Beta. Salgado a Beta Beta participou também. Mais no final, a Beta. É, mais no final e mais também eles iam para candidatura, porque o grupo tinha a obrigação também de atender periferia e zona rural. A Beta é Nós fazíamos apaixonada. rua do lazer, nós fazíamos jogos lúdicos nas periferias, depois apresentava. Quer dizer, esse era o trabalho do que nós tínhamos no município. Uma coisa que eu Era gostaria duas de... coisas paralelas. Ah, Por isso que eu lhe digo, a gente sentiu que cresceu, Uhum. mudou a cabeça. Quando a Neida falou que cresceu, né, que da educação, o que eu noto? Que a cultura ela é muito mais abrangente Sim, que a educação. Porque a cultura, o pessoal lá de São Martinho, o pessoal lá do bairro Getúlio Vargas, São Judas, coisa, eles não tinham a educação, mas eles tinham a cultura. Perfeito. Exatamente. Eles não tinham a educação, muitos deles eram analfabetos. Mas tinha Mas tinham um nível... pulsava nas veias essa tino, essa vocação, né? essa vocação. Exatamente. É. Outra coisa que eu... e São Martinho é uma comunidade. Outra coisa que eu tenho... É quando tu falou em periferia. Quando começou, era... Lá na Casa de Cultura, que eu comecei a trabalhar com vocês, não era diretoria de cultura, não era... Diretoria de Cultura. Era diretoria de cultura. Era diretoria de Era cultura. diretoria, né? foi criada por mim até a diretoria. É diretoria de cultura, viu? Como a gente Vai. puxa pela mesma. Vai lembrando. A diretoria de cultura. Da SMED. Isso. Exatamente, começou. Baraldi foi o primeiro diretor, porque o Tarcísio ainda não estava liberado lá em Porto Alegre, depois veio o Tarcísio, depois entrou o Vargas como prefeito, eu acho que foi o Sapirã que foi O primeiro diretor da cultura foi o Sapirã. Do governo Vargas E foi. depois teve uma época que ela ficou ligada na Centura. Teve Teve com o Dr. Leandro isso, daí já mais no fim. Já no final. No final, 97 a 2000. Foi de foi 97. 98 Foi, isso isso mesmo. De 97 a 2000 era o Leandro. Isso. Que era o encarregado da Centura e da Cultura. Passou a cultura. Essa é uma lástima. Depois teve, nesta época, em 97, foi criada a Secretaria de Cultura. A Diretoria de Cultura foi na década de 80. Sim. E a Secretaria, já criada, aí foi a Heloísa Beckmann, foi a primeira Sim. secretária. Então, naquela época, a cultura oscilava muito. Hora ficava na educação, hora ia para o turismo. E não tinha uma imposição, nenhuma vontade política do governo de dar uma prioridade para a cultura. Parece, sim, rapidamente isso, né? Mas tu não me dissesse, Denise, o que impactou, se impactou na tua vida esse trabalho no teatro? Tudo que tu vai fazer, tu já pensa na cultura. Tu pensa de uma forma maior. Se tu volta para a escola, porque todo mundo achava que eu era professora de educação artística, porque eu trabalhava com teatro. Claro. Mas eu sou professora de educação física. Quando tu volta para a escola e a escola quer fazer, vamos fazer tal coisa, aí tu já tem aquela visão. Não, isso não pode fazer. Então eu aprendi muito. O teatro me ensinou muito. Eu cresci como pessoa, eu cresci na minha relação interpessoal com as minhas colegas. Não posso falar que eu vou chorar. Não, tem que chorar. Não falo muito. Teatro, Então, é isso aí. Ele mexe com o teu emocional, ele te ajuda a resolver teus problemas. Porque às vezes tu chega no teatro assim, né, com problemas enormes. E tu esquece tudo. E tu vive outra vida, outras coisas, outros personagens.
te atira de corpo e alma, De né? corpo e alma. A educação, às vezes, formal, tu te atira mais de corpo, né? Mais de esforço do que propriamente, né? E assim, ó, crianças, eu tô falando isso por mim, crianças que não falavam, não abriam a boca, né? E tu vê o crescimento delas falando e se expressando, sabe? A linguagem não é só a falada, a linguagem corporal, a linguagem das emoções, tudo. Não tem, assim, eu sou muito ligada à cultura, muito. Eu estou na escola hoje, mas eu tenho paixão pela... Foi a que mais teve sucesso, foi a da Formiga. Mas quais foram as outras, assim, que a gente possa remeter, alguma outra... Joãozinho Peteleco. Joãozinho Peteleco. Tu lembra? Aqui é ótima de memória. Não, mas agora Vai indo enquanto eu limpo as 76 lágrimas. Pelo amor de Deus. Quais foram as outras, dona Neida? Joãozinho Peteleco. Eu chovo, tu chove, ele chove. As aventuras do Super Espantalho contra o Dr. Corvo. Isso, Super Espantalho contra o Dr. Corvo. A Rometa e Julião, essa. A Rometa e Julião e a Formiga Fofoqueira. Foi as primeiras. E teve algumas princesinhas papelotes. Mas as que ficavam todo ano, né? Porque todo em setembro a gente estreava em setembro. Sempre setembro. Só a Formiga que andou mais. A Formiga e o Super Espantalho. E o Super Espantalho, isso. Deixa eu ver, tá faltando uma aí. Tá faltando muitas. Tá faltando muitas. A gente envelhece. Às vezes fica mais difícil resgatar. O Super Espantalho, nós, como eu estava dizendo para vocês, nós ensaiávamos o ano inteiro. E nós tínhamos apresentações, nós fazíamos apresentações na Vila Vicentina. A Vila Vicentina fez um palco onde a gente se apresentava para escolas. Então as idosas, um dia, vamos supor, quarta-feira ou sexta-feira, naquele horário nós recebíamos escolas e nós fazíamos apresentações com as idosas. As escolas agendavam e nós tínhamos apresentações para as escolas municipais. Também a gente tinha as escolas, mas aí assim, ó, as escolas pagavam, olha, porque a gente precisava. Mas simbolicamente. Sim, mas sempre tinha vários convites que era para doar para aquele que não podia pagar. Claro. Quer dizer, que não ficasse nenhum sem assistir. E as professoras não pagavam. Lotava. Nessas apresentações, a plateia lotava. Ali na Vila Vicentina era gratuito. Ali era gratuito. Era gratuito. Ali no teatro nós fazia isso. Era tipo assim, fosse R$1 agora. Sim. Alguma mais simbólica, mas que não deixava de ser uma contribuição. No 15 e 20 ficava para os carentes que não tinham mesmo. A ordem era não deixar ninguém. E se faltasse, chamasse a gente lá. Nós tínhamos, então, agora conversando a gente começa a lembrar. A Simbagé nos contratava o grupo de teatro na época do Dia da Criança. Vinha o ônibus, nos buscava, nos dava todo o apoio, a gente ia, montava o espetáculo, fazia o espetáculo e ainda nos dava um cachê. Então nós tínhamos o retorno para não estar pedindo para os outros para fazer o nosso figurino. Só como o registro Simbagé era a fábrica de cimento, né? Sim, sim. Porque eram os filhos dos funcionários, tinha um pessoal da assistência ali que achava importante, né? E aí contratavam os nossos. Realmente foi um período de ouro do teatro bagiense. Com certeza. E a projeção que o teatro das idosas ganhou e o que ele projetou também em Bagé foi muito importante, foi marcante, digamos assim, na história do município, né? Nós participamos de 4 festivais de Canela, que eu lembro. Não sei se tu participou de mais. Participei todas. De todas as... todas junto contigo, essa já era na época. 4 festivais. Lembrou de outra peça? Eu lembrei, a Dona Baratinha que era. E o 2. Tinha o primeiro, o Rapto,
E depois teve o segundo rápido. Isso. É o meu, eu acho que tô tocando. Só para encerrar, esse material todo, as peças, as falas, os cenários, os As figurinos, fitas. aonde está? Com o Rubinho. Ah, está com o Rubinho. Sempre ficou com ele. Hum. Né? Nós não ficamos com nada. E vocês, por acaso, aquelas artistas todas, protagonistas todas faleceram, provavelmente. não existe, não não resta acho. mais. Eu acho que ainda tem. Que bom. Tem a mãe daquela menina que trabalhava no escritório de... Ai, como é o nome? A Laura é viva ainda. A Laura tá. A Laura é viva. E a Maria... E a- Maria Isa- Elba. Não, Maria Elba era Não, a da Maria funcionária Isabel. do Donato. Maria alguma coisa. Que eu não lembro agora. A Maria, tem duas pessoas vivas ainda. Mas seria interessante reunir e fazer uma homenagem. Eu conheço a filha dela. Seria interessante quando tu encontrar a filha dela, tu É, me lembra lá de aí. São O genro Martim dela já é daqui do morreram. MEC. O genro dela. O genro dela. Os de lá do coisa morreram. É, Os de e São eram Martim. bem velhos, né? É. Eles tinham 80 anos. Vê só, né? Tinha uma com um problema seríssimo na perna. E mesmo A assim, Madalena. A Madalena A pretinha, atuava né? maravilha. que espetáculo. É. Muito bem. Muito obrigado. Bruna, tens alguma outra pergunta? Então a gente queria agradecer a professora Neida e a professora Denise por nos proporcionar aqui na sua casa, dona Neida, esses momentos, nos permitir a gente transmitir para as novas gerações as experiências de vocês com os teatros de idosos de Bagé, que, como já dito aqui, foi algo muito importante, não só para os idosos, como para o nosso município. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Eu é que Ana Bruna. agradeço a Nós oportunidade que nós tivemos, né? É, a gente verdade. agradece mesmo essa oportunidade aí de trazer para os outros. como Vai que é. ficar arquivado lá no arquivo público. A Bruna vai colocar na internet, no Facebook, no YouTube, essa entrevista com vocês e vai ganhar mundo.